Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Teologizei e eu sou o Carlos Alberto, pastor e psicólogo. Este também é o nosso canal onde a gente aprende a palavra de Deus e segue para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E também agora eu quero falar sobre esse momento que a gente tem, que é a participação, sim, de você inscrito, que tem me acompanhado, e manda ali uma pergunta para mim, para que eu possa pesquisar e, através disso, trazer a resposta para você e você ter conhecimento. Então, quero aqui agradecer, então, a Gláucia pela pergunta que me enviou no Instagram e agradecer sua participação, sua vida também, da sua família. Deus abençoe você, Glaucio. E para você também que está ouvindo, talvez tenha esse mesmo interesse da Glaucio, querer saber um pouco mais da palavra de Deus, e especificamente sobre o processo que a gente chama de canonização da Bíblia. Sim, os livros que nós temos. Nós temos 66 livros da Bíblia. E eles foram feitos através de um padrão, né? E aí a gente diz o seguinte, então é o cânon bíblico. O cânon bíblico, ele é ali uma regra de fé e prática para nós. A palavra cânon tem a ideia exatamente de regra de conduta, como é utilizada no Novo Testamento, e no Antigo Testamento é um padrão. Era uma vara de medir as coisas. E ali segue um padrão, ou seja, a Bíblia trazendo numa situação mais ativa para nós, ele é um padrão de vida. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que a Bíblia foi inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. E assim, todos nós sermos pessoas que fazem a vontade de Deus e estejam plenamente habilitados para tudo aquilo que a gente venha fazer. Esse é o conceito exatamente do padrão bíblico, do cânon bíblico. Mas será que existe outra lista de cânon bíblico? Essa foi a pergunta da Gláucia, depois que ela assistiu um vídeo de uma pessoa que dizia exatamente que existem duas listas de cânon. Uma lista onde não contém o que são conhecidos como os livros apócrifos, que são utilizados principalmente para nós, protestantes da igreja evangélica, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e também dos judeus, porque os judeus têm o Antigo Testamento como o nosso, e os judeus também não utilizam livros apócrifos, e tem o que é muito conhecido pela Igreja Católica, a inserção desses textos apócrifos, que são considerados não sagrados, não canônicos, não autorizados por Deus. E é muito importante que você entenda quando que esses livros foram ali colocados na Bíblia a mais. E são alguns livros a mais, como Macabeus, alguns textos a mais em Esdras, você tem ali Judite, e você tem outros textos que foram inseridos no texto sagrado, que difere da igreja evangélica protestante da igreja católica. Então, por que esses livros são inseridos? Foi inserido lá depois do Concílio de Trento, em 1534. Eu diria assim, claro que não seria bem esse título utilizado da melhor forma possível historicamente, mas, na minha opinião, ele é um livro escrito exatamente para uma contra-reforma. Foi exatamente rebatendo a posição de Martinho Lutero, principalmente naquela época, que Martinho Lutero ele fala exatamente contra todas as coisas que a igreja daquele tempo acreditava que era contrária ao que era dado ao texto sagrado. Somente em 1534 que esses livros são inseridos, que esses pseudográficos, né, ou seja, livros que não são canônicos, são inseridos. Em nenhum momento você vai ter os grandes pais da igreja, outras pessoas que fizeram, por exemplo, Jerônimo, que compilou a Vulgata, e outros textos judaicos, você não vê esses livros inseridos. Nós estamos falando de livros que automaticamente ele é inserido ali no Antigo Testamento. Ora, se esses livros fossem considerados parte de um cânon, de uma regra de conduta, com certeza eles seriam inseridos. Mas, ao analisar, porque esses livros já existiam na época, é claro que eu afirmo com você tranquilamente que existem outros livros que poderiam ser inseridos no cânon, mas por que ele não foi inserido? Foi inserido porque tinha uma regra
de que livros pudessem ser inseridos dentro da palavra de Deus. E essa regra tinha que ser obedecida. Então, quais são as regras? A primeira regra era um livro que tinha ali a autoridade divina, ou seja, se falava, assim diz o Senhor, essa palavra veio do Senhor, o Senhor Deus fez isso, o Senhor Deus disse aquilo, o Senhor Deus está nos orientando a seguir tal caminho. Então, quando o livro não tinha o que a gente fala dessa autoridade interna divina, ele não era considerado um livro canônico. Segunda situação do quais os livros eles eram inseridos. Foi escrito por um profeta ou por alguém próximo de um profeta? Talvez você possa dizer, peraí, mas Davi, Salomão, era profeta? Sim, se você ler o texto do Antigo Testamento, você vai descobrir que os reis eram chamados de profetas, principalmente aqueles dos quais tinham uma devoção a Deus, como é o caso desses reis. Então era escrito por profeta ou por alguém próximo de um profeta? Não. Se não era dessas pessoas, ok, então era descartado. Uma outra situação também que dava autoridade e fazia com que esse livro poderia estar nesse padrão de medida do cânon sagrado era: esse livro é aceito pela maioria das pessoas? E aí está uma característica dos apócrifos. Os apócrifos são livros que não eram considerados canônicos e sagrados por todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo de fechamento de cânon, a não ser lá no Concílio de Trento, 15 séculos depois, ou 12 séculos depois de quando o cânon bíblico é fechado. Então isso significa exatamente que não existiam duas listas, mas uma única lista, e por resposta à reforma, esses livros são inseridos. Um outro princípio também era: esses livros trazem transformação de vida. As pessoas são transformadas ao ler esse livro, então seguia esse padrão. Não era simplesmente, eu sou contra esse autor, então eu não vou ler, eu não vou comprar, eu não vou divulgar para ninguém, porque eu sou contra esse autor. Mas eu sou a favor desse ator, então nós vamos colocar ele aqui para o povo ler, nós vamos vender. Não existia esse comércio como se tem hoje. Era totalmente diferente. Eles estavam buscando um padrão de vida. Quais são os livros que são autorizados? Quais são os livros que são considerados do Senhor? E então eles encontraram esses livros que puderam dar a eles total direção acerca de Deus. Então é muito importante que você entenda esses princípios do qual foi feito o cânon bíblico. Uma outra situação que nós podemos ver também, e o que demonstra exatamente que não existia um cânon, ou seja, que nós não podemos considerar esses livros como livros sagrados, e por isso não está na Bíblia protestante nem na Bíblia evangélica, é que ele tira o que a gente chama da unidade do texto sagrado, ou seja, a coerência bíblica. A coerência bíblica significa o quê? O que a Bíblia fala lá em Gênesis, ela também vai confirmar lá em Apocalipse e durante todo o texto sagrado. Uma das coisas que nós vemos exatamente no livro da Bíblia é exatamente que Deus abominava a consulta e a oração aos mortos. E um princípio também que não tem como nós falarmos com os mortos. Era algo que Deus abominava, continua abominando. E a gente vê em alguns livros, principalmente livros de Esdras apócrifo, o segundo livro de Esdras, o apócrifo, ele fala sobre a consulta aos mortos, sobre a oração aos mortos, e isso tira totalmente a coerência bíblica, e a Bíblia poderia ser dita como um livro incoerente. Isso é algo que todas as pessoas falam, é a coerência bíblica. Então, diante disso, nós não podemos afirmar que existiam duas listas de cânon sagrado. Não. Existia uma única lista e que mais tarde, para poder satisfazer a doutrina da igreja, foram inseridos esses livros e declarados canônicos, exatamente na luta contra a reforma protestante. E é por isso que nós não temos esses livros. E é por isso que eles são considerados apócrifos, ou seja, livros de difícil interpretação e livros ocultos, que não trazem ali a verdade bíblica. Ok? Espero que esse vídeo tenha ensinado você um pouco sobre o cânon
Meu desejo mais para frente é trazer um estudo sobre isso, sobre o que a gente chama de introdução bíblica, e você conhecer um pouco mais a sua Bíblia. Mas, antes também de finalizar, eu quero aqui apresentar meu livro, se é a primeira vez que você está aqui neste canal. Eu quero apresentar meu livro, eu escrevi esse livro, Viva com Excelência, no ano de 2021. E se você deseja ter esse livro, entre em contato comigo e a gente então vou poder dizer para você de que forma que você pode adquirir e ser edificado por esse livro, qual Deus abençoou muito a minha vida com ele. E você também pode presentear seus amigos. Mas não se esqueça, se inscreva, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.